Pronto. Pessoal, vamos lá, ó. Boa tarde. Hoje aqui eu acho que talvez essa seja a nossa última aula antes da prova, não é isso? De... A gente tem a missão hoje de fazer aqui a prova do IFCE. Foi Física e Química, né? Que o Leandro me pediu. Hum. Vamos começar Então logo vamos fazer aqui. uma revisão hoje também? Tipo assim, dos temas gerais de física? É, a gente faz uma revisão aqui. Ok. Vamos aqui passar... Vamos aqui compartilhar aqui. Aí terminar aqui a gente faz uma revisãozinha. Deixa eu ver aqui qual foi os. Física tá. Depois de português é geografia. Depois de geografia é história. Depois de história é matemática. Física acho que tá depois de matemática aí. Ei, o Gino já. O Gino já, como é que se diz? Já corrigiu matemática. Já corrigiu matemática, né? Uhum. Foi segunda-feira, numa aula das 7 da noite. Pronto. Deixa eu ver aqui qual é o número das questões aqui. Depois de matemática. Só um instante aqui. Começa na 36, né? Hum. Vou ver aqui, peraí. trinta e Acho que seis começa na 31, professor. Quem começa Pronto. na 36 é química. Aí, deixa eu aumentar aqui um pouco a prova. Putz, errei. Pronto, ó. Ele fala assim, ó, sabendo que um carro vai de 0 a 90 km em apenas 4 segundos. Ele quer que eu determine a distância, não é isso? Então aqui vai ser o seguinte, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui. Qual é a fórmula que eu tenho para a distância? A distância é a velocidade vezes o tempo. Só que a minha velocidade, ela está em quilômetros por hora, não é isso? Sim. Então eu vou ter que transformar 90 quilômetros por hora para metros por segundo, não é isso? Se não me Então, aqui, engano, ó. Então, eu vou dividir aqui por 3,6. Então, aqui vai ficar 90 dividido por 3,6. Vai ficar igual a quanto? 25 quilômetros por hora. Não é isso? sim. Então, vamos lá. Mas talvez, cara, isso aqui é uma questão de movimento uniformemente variável. Hum, Isso aqui não é questão de MRU, ó. Isso aqui é R, MR U. por V. Por quê? Porque eu estou variando a velocidade de 0 a 90. E não, Ah, tá. isso aí não está constante, né? Isso aí não está constante. Bem que eu Então, suspeitei que era isso. então, eu vou ter que aplicar a fórmula, né? Ó, se eu for fazer o desenho,
o carro tinha velocidade inicial de zero, a velocidade final aqui é 25, né, metros por segundo, e um tempo aqui de 4 segundos, né? Então aqui, ó, eu tenho que achar aqui o seguinte, eu vou achar a aceleração. Então vamos lá, velocidade final é 25, a inicial aqui Tá vai zero? ser zero, né? Uhum. Então, jogando aqui para inicial sendo zero, a aceleração é o que eu quero saber, e o tempo de 4 4 segundos. segundos. Então vai ficar 25 dividido por 4, Dá. 6,25 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Aí eu tenho o seguinte, eu quero achar o espaço, né? Então eu tenho que utilizar a fórmula da equação horária do espaço. Então a fórmula é essa aqui, ó. Delta S é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Como a velocidade inicial ela é zero, né? Ó, então isso aqui tudo é zero, ó. Então delta S vai ser igual a quem? Aceleração 6,25 vezes 4 ao quadrado Sobre dividido 2. por 2. Então vai ficar aqui, ó, 6,25 Vezes vezes 16. 6 dividido por 2. Divide logo aqui, né? Então vai ficar 6,25 vezes 8. Então, isso aqui vai bater 50 metros. Marcava o item, a Sim. primeira aqui era o item dele. Beleza aí nessa primeira? Sim. Show. Então vamos lá passar para outra. Como se foi que chegou a 6,25 na velocidade inicial? Não entendi. Aqui, deixa eu voltar aqui o carro. Ele usou a fórmula do Voat, que é. Ah, não. É, eu Ah, usei o. não. Desculpa. Ele transformou 90 quilômetros para 25 Para quilômetros metro por segundo. para Divide metro por por três segundo. vírgula seis. Ah, tá, certo. Obrigado. Deixa eu ver essa outra agora aqui. Ele fala assim, ó. Um arqueiro dispara uma flecha a partir do solo, né? A partir do topo de uma colina. A componente da velocidade inicial é 30 metros por segundo. E o vetor velocidade inicial forma um ângulo de 60 com a horizontal. Desprezando a resistência do ar e considerando que a flecha atinge o solo no mesmo nível do ponto de lançamento, determine a velocidade da flecha no instante em que ela toca o solo. Então, aqui é o seguinte: aqui é uma matéria chamada lançamento oblíquo. Eu acho que essa matéria não cai para vocês. Então, aqui a gente tinha que fazer o seguinte: tem uma fórmula, né, da componente, né? A velocidade inicial é a velocidade inicial do eixo x, né? Dividido pelo cosseno de 60. É como se fosse assim, ó. Eu acho que aqui ele cobrou assim, ó.
Não é nem lançamento oblíquo. Ele cobrou uma matéria chamada decomposição vetorial. Então aqui foi o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui o pincel agora. Bom, aqui é a velocidade inicial, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, né? E aqui é o ângulo que ele faz é 60 graus. Então, eu vou decompor essa força aí, ó, tá certo? Essa força aqui, ó, ou essa força não, a velocidade, eu vou decompor ela aqui no eixo x, ó, e vou decompor ela aqui no eixo y. Vou fazer a decomposição, ó. Então, eu não vou trabalhar com essa velocidade aqui, ó. Essa daqui é a velocidade Vx e essa aqui é a velocidade Vy, tá certo? Então, quem é o Vx? O Vx é a velocidade inicial multiplicada pelo cosseno de θ, né? E quem é o Vy? O Vy é a velocidade inicial multiplicada pelo seno de Pelo θ. seno de teta. Como ele quer o alcance, como ele quer o alcance, então o alcance é no eixo x, né? Sim, Então o alcance, então eu vou trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Então aqui vai ser o seguinte, ó, deixa eu até apagar aqui. Essa daqui é o que eu chamo de V0y, beleza? sim, Então aqui, ó, trabalhando com essa fórmula, eu vou jogar a fórmula para cá. V0y é V0 que multiplica o cosseno de θ. Então, V0y, ele já me deu, ó, vale 30. metros por segundo. A velocidade inicial é o que eu quero e o cosseno é o de 60, né? Então, aqui Sim, vai ser o seguinte, ó. O cosseno de 60 é 1/2, não é isso? sim, um meio. Aí eu vou multiplicar, como aqui é a multiplicação, eu vou multiplicar o 2 por 30. Então, vai ficar V0 é igual a 2 vezes 30. É igual a quanto? 60. 60 metros por segundo. Então, isso aqui nem foi lançamento oblíquo. Isso aqui foi decomposição vetorial. Ah, Viu? E se a gente quisesse saber o quanto mais alto que a flecha ficou? aí eu trabalhava aqui, ó, no eixo Y, né? O Y é a altura, né? Mas na altura máxima, a velocidade é zero. Por quê? Porque ela vai parar para descer de novo, né? Mas aí ele pediu a velocidade com que ela caía no solo. Por isso. Tranquilo nessa daí? Vou apagar aqui, então. Professor, Oi. eu não entendi muito essa parte da decomposição vetorial. Ó, vamos lá para eu te explicar aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Ó, existe aqui uma matéria.
apagar aqui. Ó, existe uma matéria chamada decomposição de vetores, né? Então, quando eu tenho um vetor, deixa eu apagar aqui, peraí. Ó, quando eu tenho um vetor e eu quero decompor ele no eixo X e no eixo Y, não é isso? O que é que acontece? Eu vou ter que deitar esse vetor aqui no eixo X e no eixo Y. Então, o vetor que ele queria trabalhar comigo era o vetor velocidade, né? No caso, era o velocidade. Pode ser qualquer vetor, força, qualquer vetor, qualquer que ele queira fazer a decomposição, aceleração, tá certo? No caso aqui, ele usou a velocidade, né? Então, aqui é o seguinte: você tem que trabalhar com as componentes, né? Esse vetor aqui, eu não posso trabalhar com ele assim inclinado. Eu tenho que trabalhar com ele aonde aqui, ó? Na horizontal ou na vertical. Por quê, né? Porque é o seguinte, ele tem um lançamento aqui, o seguinte, ó. Um arqueiro dispara uma flecha no topo de uma colina. Aí ele ainda fala aqui, ó, na questão, ó, a componente horizontal da velocidade inicial é 30. Então, por isso que eu disse que era a velocidade inicial, né, ó. Então, as componentes, né? O que são as componentes? É, é o vetor, é o vetor no eixo X e o vetor no eixo Y, né? Porque é o seguinte, ó, quando ele faz o lançamento, é isso, ó, da flecha, a flecha vai fazer esse sentido aqui, ó. Ela vai fazer esse arco de parábola. Então, no caso, quando eu trabalho com lançamento oblíquo, tá certo? Eu não posso trabalhar com o vetor ele inclinado assim, ó. Aqui o vetor saía assim, ó. Ó, o vetor era inclinado assim, ó. Em todos esses sentidos, esse vetor era assim, ó. Então não tem como eu calcular esse vetor, a não ser que eu faça o seguinte, ó. Esse vetor aqui, inclinado, que é o da velocidade inicial, eu vou trabalhar com ele aqui, ó, na vertical e vou trabalhar com ele na vertical e na horizontal. Nesse caso, aqui o movimento é retilíneo uniforme e aqui o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então, quando chega aqui, a velocidade da componente y ela é igual a zero, tá certo? Aqui na altura máxima, eu só vou ter a componente no eixo x, ó, tá certo? Por quê? Porque ela vai trocar de sentido, ó. A seta era para cima, agora ela passa a ficar para baixo, ó. Mas o Vx sempre é para lá, ó. Então vai ficar toda a vida assim, ó. Aqui Vy, Vy e aqui é o Vx. Então, segundo Galileu Galilei, a gente tem que trabalhar, aqui é o princípio da independência dos movimentos simultâneos, né? Então, ou seja, eu tenho que trabalhar com esses dois vetores ao mesmo tempo, não é isso? Ó? Então, no caso, eu não posso trabalhar com esse vetor inclinado, tá certo? Porque eu tenho que trabalhar com as componentes para justamente caber nas fórmulas, né? E aí, no caso, como é que eu faço para decompor um vetor?
Para você decompor um vetor, esse aqui é o vetor chamado Vy, e aqui é a componente chamado Vx, e aqui é a componente chamada Vy, tá certo? Então, é o seguinte, o ângulo foi aqui, ó, 60 graus, beleza? Então, o que é que acontece? Quando eu vou fazer a decomposição, tá certo? Essa aqui é a componente. Então, você repete o vetor que você queria decompor, que no caso é o V0. E assim, ó, como essa componente aqui, ó, vermelha, ficou do lado do ângulo, quem fica do lado do ângulo, eu multiplico pelo cosseno de θ, né? A componente, ó, que não ficou do lado do ângulo, ó, tá vendo que tem um espaço aqui, ó? Ela não tá do lado desse ângulo aqui, ó. Tem um espaço aqui, ó. Então, a componente que não fica colada com o ângulo é o vetor que você quer decompor multiplicada pelo seno, né? Então, você não trabalha mais com esse vetor. Você vai trabalhar com as componentes. Então, as componentes, no caso aqui, como ele queria o alcance ele queria saber a velocidade com que a flecha chegava no solo, que estava na mesma altura da colina, né? Então, eu ia trabalhar com o vetor Vx. Por isso que eu trabalhei com essa componente. Essa outra componente aqui dá para descobrir o que é a altura máxima dela, né? Mas ele não pediu isso, ó. Ele queria a velocidade da flecha no instante em que ela toca o solo. Então, na hora que ela toca o solo, né, eu tinha que trabalhar com essa componente. Então, Vx, ele já me deu aqui, ó, V0x, ó, 30, ó, velocidade inicial, e o cosseno era o cosseno de 60, né? Aí ficava V0, o cosseno de 60 é 1/2, aí eu cruzo os meios pelos extremos, V0 era igual a quanto? 60 metros por segundo. Então, isso aqui é uma matéria chamada decomposição vetorial. Então, quem fica colado com o ângulo é o vetor V. Eu vou pegar o Vx aqui, no caso, ficou colado com o ângulo. Então, nesse caso, eu vou pegar o vetor que eu quero decompor e multiplicar pelo cosseno. Pode ser qualquer outro vetor. Ó, nem toda vida, vetor Vx vai ficar colado com o ângulo. Se esse ângulo tivesse ficado aqui, o Vy seria V0 cosseno e o Vx seria V0 seno. Então, se eu quisesse decompor aqui o vetor F de força, se eu tivesse um ângulo aqui de 30, né? Aqui seria Fx e esse cara aqui, ó, seria o Fy, né? Aí, ó, quem era Fx? Era o vetor F vezes o cosseno de θ. E Fy era o F vezes o seno, né? Mas se o ângulo ficar aqui, se aqui fosse 30, aqui, esse aqui eu multiplicava por seno e esse aqui eu multiplicava pelo cosseno. Então a regra é essa. A componente que ficar do lado do ângulo, eu vou multiplicar o vetor que eu quero decompor vezes o cosseno. E a componente que não ficar colada com o ângulo, eu vou multiplicar o vetor que eu quero decompor vezes o seno. Tio, e se é um ângulo de 90 graus, então seria o seno de 30? Se fosse um ângulo de quanto? Tipo assim, já que aquela parte é um ângulo de 90 graus, e a gente já tinha um seno de 60, a outra parte, o cosseno, que era 60, então o seno seria 30, né? Não? Não, eu tenho que usar o seno do ângulo que ele estava fazendo. Eu não posso usar o seno Hum. de 30 aqui. Porque o É por causa que eu cara, pensei que era tipo assim, o resto que tava, entendeu? porque o cara estava aqui, ó. Ele estava atirando, né? Tá aqui o arco e flecha dele. Tá aqui o arco e flecha. Esse ângulo que ele estava formando aqui com a horizontal era 60 graus.
Eu estou decompondo em relação a 60. Eu não estou decompondo em relação a 30 graus, né? Você não vai usar 30 graus aqui, não, ó. Você vai usar 60 mesmo, tá certo? Porque ele informa o ângulo, ó. É o ângulo de 60. Então, eu estou decompondo esse vetor que formou um ângulo de 60. Eu não estou decompondo um vetor que formou um ângulo de 30, né? Se fizer isso, vai estar errado. É o mesmo ângulo. Esses dois é o mesmo ângulo. 60. Ele que forma na questão o ângulo. Entendido. Valeu, viu, tio? Deixa eu ver aqui agora. Agora a gente vai para 38, né? Essa prova aqui já tava, não estava bem de teórica, não, né? Como as últimas questões que a gente pegou, estava bem teórico. Isso aí tinha bem muito cálculo, né? Sim. Pô, o tanto de cálculo aí na primeira e na segunda que a É, gente tinha que fazer, o raciocínio que a gente ia ter que pegar, o tanto de coisa do enunciado que a gente ia ter que botar em prática. deixa eu ver aqui, ó. Uma máquina consome 10 HP em sua operação, Pô, sabendo que 4 HP são perdidos por dissipação. Qual o rendimento da máquina, né? nessa daí eu tive dúvida quando eu fui fazer, porque eu não lembrava da fórmula para esse tipo de caso. Então, deixa eu ver aqui qual é a forma do rendimento. Ó, a forma do rendimento é a potência útil, tá certo? Dividido pela potência total, tá certo? Como ele quer em porcentagem, eu vou multiplicar por 100, né? Então, o que é a potência útil? É a que realmente ela foi utilizada, né? Então, o que é que acontece? A máquina consome 10 HP, é a potência total. Só que 4 HP foram perdidos por dissipação. Então, qual é a potência útil dele? Ele consome 10, mas ele perdeu 4 para dissipação, né? Então, a potência útil dele foi de quanto? Fez. Foi de 6, né? Ele só utilizou 6. Das 10, ele só utilizou 6, né? Aí, ó, a potência total é 10 vezes 100 para acrescentar em porcentagem. 0,6. Aí cancela um zero com zero, 60 no caso, para ser mais específico. então aqui dá 60%. Aí você marcava B. o item B, né? Professor, Oi. essa questão eu fiz e aí eu acertei por conta em que eu fiz regra de três. Estaria certo a linha de raciocínio? Mas aí tu fez, se fosse regra de 3 tinha que usar assim, ó. 10 HP é 100%. Então, 6 HP equivale a quantos por cento? Eu Você fiz pode, exatamente assim. pode, não tem problema não. Ah, sim, tu acertou, só fez pelo raciocínio diferente. Não pode usar esses 4 aqui, ó. Aí ia estar errado. Beleza nessa aí? De boa, professor, de boa. Deixa eu ver essa outra aqui. Essa daí é movimento uniformemente variável, eu acho. Ó, um bloco é lançado em um plano horizontal com a velocidade. Deixa eu ver aqui. Com 30 metros, né? E ela percorre até parar. Então, até parar, a velocidade final é zero. Ela percorre 150 metros. Ele quer que eu calcule o coeficiente de atrito dinâmico. É isso? Então, vamos aqui achar o seguinte.
Vou tentar achar Torricelli para eu achar quanto é que foi a minha aceleração. Então, a velocidade final é zero, a inicial é 30 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, deixa eu ver aqui. Ah, o vovô e vovó. Com... Ah, tá. É, Entendi. então aqui vai ficar o seguinte, ó. 900, aqui vai ficar 300A, né? Sim, Vou passar 300 para o lado negativo. Cancelo 2 zero aqui com 2 zero daqui. O A é 9 dividido por menos 3. Então, isso dá aqui vai dar 3 menos menos 3 3. metros por segundo ao quadrado. É isso? Sim. Negativo porque o bloco está parando, né? Que é uma Uhum. desaceleração. Ele quer que eu calcule o coeficiente de atrito dinâmico. O G é gravidade, né? O G. Deixa eu ver aqui. Beleza normal. Não me deu massa. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A aceleração ia ser igual ao coeficiente de atrito vezes a gravidade. Ó, esse 3 aqui negativo, eu vou botar entre módulo, tá certo? Uhum. Então vai ficar 3 é igual. Aí passa dividindo. Não dava para usar as fórmulas da força de atrito, porque ele não me deu massa, né? Aí eu Uhum. achava que o coeficiente de atrito era 0,3. Olha, na 40 ele dá massa. É, essa prova aí tava fácil, não, viu? Essa prova aí tava até marromeno. Mas, assim, só, só, tipo assim, só foi bem mesmo. Só quem foi bem foi quem, tipo assim, ralou. Assim, virou noite estudando, sabe? Assim, e sem dificuldades, porque quando, aqui, eu tenho certeza que alguém aqui que foi tentar fazer a prova para estudar não achou, tipo assim, essa facilidade toda que seria. Tipo assim, ah, a prova vai estar mais ou menos. Tava. Se você prestar um pouquinho mais de atenção, você consegue fazer. É, essa prova aí tava mais chatinha. Tava muito, tava muito fácil, não. Deixa eu ver só um negócio aqui. Porque as outras que a gente fez, né? Ó, tá certo, aceleração negativa. Ó, eu vou chegar aqui, só um negócio aqui. É que eu fiz um pouco direto, né? Ó. Aqui é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui de preto. O bloco, ele tava parando.
quê? Porque aqui para trás existia a força de atrito, não é isso? Então, a fórmula da segunda lei de Newton é essa. Força resultante é a massa vezes quem? Vezes a aceleração, não é isso? E aí, nesse caso, a única força que estava fazendo parar o bloco, a única força que se encontrava aqui nesse desenho era a força de atrito. Então, ela era a minha força resultante. Era a única força que eu tinha. Era a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Só que a fórmula da força de atrito aqui era a força de atrito dinâmica, né? Por quê? Porque o bloco estava em movimento, tá certo? Então, esse atrito aqui é o dinâmico, não é o estático. Então, a força de atrito dinâmico, qual é a fórmula dele? É o coeficiente de atrito dinâmico vezes a componente normal, né? A normal é essa força aqui para cima, né? E para baixo aqui eu tenho uma força peso, né? Então, na vertical, a normal é igual ao peso. Aí vai ficar massa vezes aceleração. Como na vertical a normal é igual ao peso, então eu vou trocar aqui normal pelo peso. É igual a massa vezes aceleração. Aí o que é que acontece? Qual é a fórmula do peso? O peso, ele é a massa vezes a gravidade. Não é isso? E aqui massa vezes aceleração. É por isso que eu cancelei as massas aqui, ó. Aí cancela as massas. O coeficiente de atrito dinâmico vai ser igual a quem? A aceleração dividido pela gravidade. Por isso que deu aquele resultado lá, ó. 3, eu considerando o módulo, tá certo? Dividido por 10. Por isso que bateu 0,3. Essa é a resolução. É porque eu já peguei logo daqui, né? Mas é que eu estou explicando por que que é essa história aqui, para você entender, né? Você começa pela segunda lei de Newton, ó. Beleza? Então, na segunda lei de Newton, é a força resultante é a massa vezes a aceleração, é isso? E aí, nesse caso, a única força resultante que eu tenho nesse desenho é a força de atrito. É ela que está fazendo parar o bloco. Por isso que eu deixei, tá certo? Eu deixei ela como sendo a força resultante, né? Ó. É a única força que fazia parar o bloco era a força de atrito. Então, ela era a minha própria resultante. Aí eu fiz, ó, força de atrito dinâmico é a massa vezes a aceleração. Aí qual é a fórmula da força de atrito? Ó? Então, lembre que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. A normal sempre vai ser igual ao peso. E o peso é igual a massa vezes gravidade. Então, essa aqui é a fórmula da força de atrito. Pi vezes a massa vezes a gravidade, né? Então, eu estou explicando aqui o que é que eu estou fazendo, né? Então, na força de atrito, eu troquei por mi vezes a normal eu troquei pelo peso, o peso eu troquei por massa vezes gravidade, que é para justamente cancelar com a massa da fórmula da força resultante de Newton, né? Da segunda lei. Então, essa massa cancela com essa, e aí você acaba descobrindo o coeficiente de atrito dinâmico, né? Porque ela estava em movimento. Tranquilo? Tranquilo. Você só acha que tem, tipo assim, algum desses temas que tá tendo essa prova de colocar cair na prova de Fortaleza? Rapaz, assim, né? Se foi a mesma banca, né? Essa aí foi a última prova agora, aplicada agora, recente, foi? Foi. Essa que teve nesse último domingo. Eu achei bem parecida, assim, com as provas
que realizava a banca anterior, né? Porque essas últimas provas que a gente teve, realmente física era, Bem teórico, né? era só teórica, né? Muito teórica, né? Uhum. Fui dar uma olhada nas provas antigas, a maioria, tipo assim, três, quatro questões era teórica. Então vamos lá para a gente fazer outra. 39, 40, né? Não, 40 eu já fiz, né? Não, Não, 40 não fez não, só tá na 39. eu fiz a 39, né? Uhum. Deixa eu ver a 40 agora. Ó, uma pessoa de massa M parte do repouso do alto de um toboágua, situado a 20 metros de altura em relação à base do brinquedo. Considerando a presença da água, considerando que a presença da água elimina os efeitos de atrito, determine a pessoa a velocidade. Ó, então aqui, ó, é a conservação da massa, da energia, né? Ó, tem um toboágua, né? Não, peraí. O toboágua aí tá cansado. Então aqui, ó, eu vou desenhar, né? O toboágua, o insano, show. Então aqui eu tenho o ponto A e lá na base eu tenho o ponto B, né? Então é o seguinte, você vai fazer a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Só que em A, o que é que acontece? A pessoa, ela tá parada, né? A Sim. pessoa, ela tá em cima do toboágua, ela tá parada, Ou né? seja, energia mecânica zero? Então, a velocidade inicial da pessoa é zero. E aqui no B, a pessoa está no solo, né? Então, a altura dela é zero. Então, o que é energia mecânica? No ponto A, é a energia cinética de A mais a energia potencial gravitacional de A. O que é a energia mecânica em B? É a energia cinética em B mais a energia potencial de B. Aí vamos analisar agora o que é que aconteceu, né? Em A, eu não tenho velocidade inicial, que é zero. Então, eu não tenho variação de velocidade. Então, lá no A, eu não tenho energia cinética. Eu só tenho energia potencial, porque eu estou a uma certa altura do solo, né? Mas, em B, quando eu chego em B, eu não tenho energia potencial. Por quê? Porque minha altura é zero. Então, lembrando, a potencial, ela depende da altura. A cinética, ela depende do quê? Da variação da velocidade, tá certo? Então, nessa minha primeira análise, tá certo? Toda energia potencial, ela se transforma em energia cinética lá no ponto B, tá certo? É uma troca de energia, né? Isso é um carrinho de montanha-russa, né? O carrinho de montanha-russa é toda hora havendo troca de energia cinética para energia potencial. E assim vice-versa até terminar o brinquedo, né? E a energia, ela não se cria, né? E nem se perde. Ela apenas se transforma de uma modalidade para outra. Não é isso que diz a Sim. lei? Então aqui, ó, qual é a forma da energia potencial? A forma da energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E qual é a forma da energia cinética? É a massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, aqui, logo, como está todo mundo se multiplicando, eu posso cancelar logo quem?
as massas, não é isso? E aqui eu vou aplicar as definições. A gravidade é 10, a altura aqui vai ser 20, a velocidade ao quadrado é o que eu quero saber, dividido por 2. Aqui vai ficar 200, né? É igual a v ao quadrado sobre 2. Multiplicando aqui em cruz, né? Velocidade ao quadrado é igual a 400. A velocidade é a raiz quadrada de 400. Logo, a velocidade passa a ter 20 metros por segundo. Aí você marcava o item A. Beleza aí nessa daí? A provinha não tá fácil. Tanto de coisa que eu tenho que fazer para chegar no resultado da questão. Então vamos lá. Só vai fazer uma revisãozinha agora? Não é para fazer química, não? Tem química também, né? Tem química. Meu Deus. É. Então vamos resolver química agora. Deixa eu ver aqui só qual é o intervalo da de química. É 41, né? É a próxima. Beleza, então vamos lá. Ó, as reações químicas podem ser classificadas de diversas formas, como síntese, análise, simples troca, dupla troca, né? Todas devem seguir a lei de Lavoisier, que estabelece a conservação da massa. Em um experimento, 31 gramas de óxido de sódio, né? Uma substância altamente reativa, reage com 20 gramas de água, formando um produto, né? Que é o hidróxido de sódio, com massa total M. Essa reação é usada industrialmente na produção da soda cáustica. Aí eu tenho uma equação aqui que ela está não balanceada, né? Então é o seguinte, vou ter que balancear essa equação. Então vamos lá, vou botar aqui. Na2, Na2O, S mais, peraí, mais H2O, dando NaOH, aquoso, né? Então, pessoal, aqui é o seguinte. Aqui você vai ter que lembrar da regra de balanceamento, né? Eu não sei que era a professora de química de vocês, né? Era a professora que já fazia medicina, né? Uhum. Então, pessoal altamente inteligente, né? Então, ela deve ter falado para vocês que eu posso balancear as equações por tentativa, pelo um método algébrico, não é isso? Uhum. E tem Ou outro pelo método método, macho, eu acho. ou da oxirredução, né? Esse aqui é o mais chato. Então, o da tentativa, você tem a regra do macho, né? Então, primeiro você tenta balancear quem? Os Metal. metais, não é isso? Depois os ametais, depois carbono, hidrogênio e por E último oxigênio. os oxigênios, né? Então, eu identifiquei aqui logo que o sódio era um metal, né? Então, vou tentar começar a balancear por ele. Então, na tentativa, eu vou pegar esse índice aqui dele, ó, tá vendo? Ó? Um tem índice 2 e o outro tem índice um, né? Esses números que Botam dois no primeiro e fica quatro. Aí bota quatro no segundo. eu vou botar esse índice aqui como coeficiente,
e vou jogar esse índice aqui também como coeficiente. Pá, beleza. Então eu acabei balanceando o sódio, né? Uhum. Então eu fiquei o seguinte, ó. Balancei o sódio, agora vamos ver aqui os oxigênios. Eu fiquei aqui com dois hidrogênios, não é isso? No caso, e do outro lado, eu fiquei com dois oxigênios. Então, peraí. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou ter que colocar aqui número. Vou colocar o número um, tá certo? Por quê? Porque aqui, ó, se eu reparar, nessa equação daqui, eu tenho quantos oxigênios, ó? Vou botar mais. Aqui, ó, eu tenho dois Na1, oxigênio um, hidrogênio um, não é isso? Aqui, essa molécula aqui, ó. Então, eu tenho dois oxigênios, não é isso? Só que aqui, no reagente, eu vou fazer, ó, um vezes um, eu tenho um oxigênio aqui. Então, para eu ficar com um oxigênio aqui, eu tenho que colocar aqui número aqui, um, né? Justamente porque eu tenho dois oxigênios lá nos produtos. Então, um daqui com mais um daqui fica dois. Então, eu balancei o oxigênio. O hidrogênio também já está balanceado, né? Ó, 2 vezes um, 2. Um vezes 2, 2. Né? Então, esses eram meus coeficientes. Um e 2. Beleza? Então, deixa eu ver aí. Aí, vamos ver aqui. Ele está pedindo aqui o seguinte. Então, indica a opção que mostra o valor da massa M em gramas do produto formado Na2 e o tipo de óxido, né? Então, beleza. Então, tem que pesar essas moléculas aqui, né? Ó. Então, vamos lá. Essa aqui é a lei de Lavoisier, né? A lei da conservação das massas. A massa que eu tenho antes tem que ser igual à massa que eu tenho depois. Então, aqui vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. O sódio. Ah, ele já me deu pesado. Ah, mas o cara foi uma mão. Ó, aqui, ó. Esse cara todinho, ele já me deu aqui o peso dele, ó. Então, ficou um, né? Do coeficiente, vezes 62 mais 18 gramas da água, né? Um vezes 18. Eu tô botando um aí, pessoal, só para lembrar que se fosse qualquer outro número, tá certo? Você teria que, você teria que multiplicar, né? Então você vai somar aí 62 mais 18 vai bater 80 gramas. Então eu tenho 80 gramas aonde? Tenho 80 gramas no reagente, certo? Então, eu tenho que ter 80 gramas lá aonde? Sou. No meu produto, não é isso? Concorda? Então, beleza. Ó, é tanto, pessoal, que ele diz que o hidróxido de sódio pesa 40 gramas, né? Ó. Então, por que que tá correto? Ó? Porque ia ficar aqui, ó, duas. E esse cara aqui, ele já disse que pesava 40, né? Ó. Então, ficava 80 é igual a 80. Verdadeiro, né? Então, ou seja, a lei da conservação da massa, ela fala justamente isso. A massa do reagente é igual à massa do produto. Beleza. E aqui, pessoal, em relação aos tipos de reação, né, de reações, a gente tem reações chamadas de análise, né? Que é análise, é uma reação de quebra, né? Ou seja, eu tenho, deixa eu botar aqui em forma de letrinha. Se eu tenho assim, ó, A, B, né? Aí do outro lado, ele vai ficar assim, ó, A mais B. Eu quebrei. É uma reação de análise. Eu tenho uma reação de síntese, é o contrário. Eu tenho A mais B dando AB, ó. Eu tenho vários elementos que formam um único só no produto, né?
Então, quando eu tenho um único elemento no reagente e formam vários outros no produto, reação de quebra. O contrário é reação de síntese, né? Síntese é a mesma coisa de formação, né? Análise ou decomposição, síntese ou formação, tá certo? Aí eu tenho simples troca e dupla troca. Léo, como é simples troca, pessoal? Simples troca é o seguinte: você tem AB dando C, aí aqui você vai juntar AC mais B. Então, ou seja, a dica que eu dou para simples troca é, cara, sempre eu vou ter uma substância composta provida de uma substância simples, e lá do outro lado vai ser sempre substância composta mais substância simples. Essa ordem aqui não me interessa, não. Se vem a simples primeiro e a composta depois, tanto faz. O que eu quero lhe alertar é, se você pegar substância composta no reagente mais uma simples, e lá no produto está originando uma composta mais uma simples, simples troca. Dupla troca, os quatro elementos, pessoal, AB mais CD, aqui vai ficar AD mais BC, né? Eu junto esses dois dá bom. Então, se você reparar, todos esses elementos são elementos de substância o quê? Composta, beleza? Então, como são substâncias compostas, a reação vai ser dupla troca. Então, a dica é, cara, dupla troca, todos os elementos são compostos. Simples troca é um simples mais um composto originando simples mais composto. E a análise de decomposição é esse esqueminha. Então aqui, ó, tu tem um elemento mais outro, que quando se juntou formou um único só, então a reação de formação, a reação de síntese, né? Agora ele quer saber aí se o óxido, ele é básico, né? Então, quando é que eu tenho um óxido básico, né? Então, o óxido básico é quando eu tenho o óxido, o Na, tá certo? Aqui no caso, esse óxido aqui, né? Então, quando o óxido é básico, eu posso ter ele juntado com os elementos da família 1A e 2A. Como o sódio, ele é um elemento da família 1A, o óxido aqui era básico, né? Então, você marcaria o item C, né? Ó, a prova aqui tá pesada, viu? Em uma questão, o cara cobrou balanceamento, reação e ainda quis saber se o óxido era básico, neutro ou ácido, não é isso? Oi. Tranquilo? Professor, tipo, Fala. eu acredito que, analisando aqui a reação, já daria para saber que é síntese, que nem o senhor falou. Mas para saber se é O ou se é básico, é só olhar aqui ou se é OH ou H+, aqui na final. Aí já daria para saber e teria que fazer só a parte do cálculo do peso. É, exatamente, dá para fazer isso. Deixa eu só enviar aqui uma macete aqui para. Professor, com Oi. licença, é por causa que no gabarito tá dando letra E, não tá dando letra C. Ah, Letra, peraí. Eu letra sei o que E. é, peraí. Só ver o que ele tá perguntando aqui. Ah, é porque talvez é o seguinte, tá dando letra E, é porque ó, é por conta disso, ó. Voltando aqui, ó. É porque ele queria saber isso aqui, né, ó. Ele queria saber essa massa aqui, é. Ó, peraí. Ah, pessoal, tem um negócio aí que eu não sei. Essa aqui é a prova tipo A. Essa é o gabarito que tu tá olhando, né? É a prova tipo A, é a mesma coisa. Certo, deixa eu ver só. Indique a opção que mostra o valor da massa M em gramas do produto formado em A. Ó, é por conta disso, ó. Eu entendi. Eu nem vi que a letra C estava ali também parecida, né? Eu não sei nem por que que ele fez. Ó, é uma prova aqui que se também, se você for esperto, você não perderia nem seu tempo, né? Ele não já deu aqui, ó, 40 gramas. É porque ele queria isso, ó. Aqui foi 62, não é isso?
Aqui foi 18, né? E aqui ele chamou de x, ó. 2x, ó. Aí vai ficar 80 é igual a 2x. X é igual a 40 gramas. É isso aqui, ó. Aí era o item E. Eu nem me atentei o caso. É porque ele quer, no caso, a massa M do NOH, né? Ele já deu aqui, ó. Se você soubesse que Lavoisier, né, é o princípio da massa, né? Então, ele queria saber se tu sabia balancear, que era para tu realmente dividir por dois. Se ele quisesse ter dificuldade, ele nem teria dado isso aqui, ó. Aí você descobriria que equivalia a 40 gramas, né? Mas é isso. Então, aqui no caso foi o item E. Foi por isso. Show de bola? É que eu recebi essa prova quase agora. 42, né? Vamos lá, deixa eu pegar 42. Ó, o SO2 e o SO3 são poluentes atmosféricos, né? Resultantes da queima de combustíveis fósseis que contém enxofre. O SO2 é convertido por oxidação em SO3. E este, ao reagir com água, produz. Ei, só um instante aqui, que eu vou abrir aqui. Tem um rapaz aqui me chamando, só um instante. Vou só abrir aqui, só um instante. Não, não era nada, não, não era nada, não. A porta. É, alguém bateu na porta e fugiu, certeza. Não, é porque aqui em casa tá para vender. Aí tinha um corretor aqui, aí eu tô dando aula aqui, eu fechei a porta. Aí meu irmão tava avisando aqui para ninguém me perturbar. Aí aqui é o seguinte, ó. O SO2 e o SO3 são poluentes atmosféricos resultantes da queima de combustíveis fósseis, que contém enxofre, né? O SO2 é convertido por oxidação em SO3. E este, ao reagir com a água, produz uma substância corrosiva H2SO4, responsável por processos de chuva, onde o pH predominante fica abaixo de 7. Estes fenômenos demonstram a interconvenção entre diferentes funções químicas. Por outro lado, outras substâncias são utilizadas na agricultura, né, como o nitrato de sódio, formado por um cátion e um ânion, conhecido por ajudar na nutrição das plantas, né? Aí ele fala, nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação correta das funções químicas, SO3, H2SO4 e NO3, né? Então, aqui, pessoal, são as principais funções orgânicas, né, da química. Isso aqui é um óxido. Tudo que começa com H é o quê? Ácido. E aqui é formado entre um cátion e um ânion, né? Uhum. Então, aqui eu tenho um sal, não é isso? Então, Não é aqui, muita coisa, cara. Pelo amor de Deus. é. Então, aqui, ó, é um óxido ácido, ó, SO3, óxido ácido. Eu tenho um ácido e um sal, que se dissociam-se em íons conduzindo a corrente elétrica. Vê se foi o gabarito letra B aí. Quem tá com gabarito aí, porque eu tô fazendo aqui na doida. Assim, no meu conhecimento. Vê se foi o item B mesmo.
Então foi letra B, né? Foi, professor, acabei de olhar. Oh. Ó, aquela lá pegadinha, né? Isso aqui, ó. Nem parecido, né? Ó. O cara lá tentou um fato, né? Já era. Eu pensei nessa daqui porque eu achava que como era Lavoisier, a massa que tem antes é igual a massa que tem depois, né? Mas aí se você for ler, ele quer do produto só NaOH, né? Pegadinha tá aí. Deixa eu ver essa cinco aí. A regra do octeto é uma ferramenta útil para prever a ligação, né? Mas alguns elementos, como o boro, o enxofre. Essa é a última de química, é? É, né? Certo. O boro, o enxofre, podem formar Pro, compostos. o senhor pulou algumas questões. Pulei? Ainda. O senhor só Ah, fez tinha aqui do duas. lado, né? Ah, porque tinha aqui do lado, verdade. Então vamos lá. Bom, 43, verdade. Três elementos hipotéticos, né? X, Y e W são analisados em um estudo sobre as relações de similaridade atômica. O elemento X tem número atômico 35, massa 80, o Y é isóbaro. Ah, então aqui é aquelas questões de isóbaro. Eu vou diminuir um pouquinho mais a tela aqui, para poder ter um espaço aqui para resolver. Então aqui é o seguinte, vou botar aqui os elementos X, Y e o outro é W. Pá. Aí tá dizendo, o elemento X tem número atômico 35, certo? E número de massa 80. O Y é, o elemento Y é seu isóbaro de elemento X. Então, a relação entre eles aqui é de ser isóbaro. Então, tem a mesma massa, né? Então, se aqui é 80, esse cara também é 80, certo? O W é um isótopo do X, né? Então, se eles são isótopos, né? A relação entre ele é entre os prótons, né? Então, aqui também vale 35, são iguais, né? Beleza. Certo. Elemento- E possui 46 nêutrons. Então, os nêutrons eu vou botar aqui do lado. Certo. Adicionalmente, o átomo Y perde elétrons, formando um cátion divalente Y2+, que é isoeletrônico do átomo neutro de gás G, certo? Cujo Z é 36, certo? A tarefa é determinar as características de Y e W a partir das relações. Assinale a opção que indica, né, o número de nêutrons do elemento Y e o número de massa do W. Vamos logo para a massa do W, né? A massa de W. Então, de W vale aquela relação. A massa é igual a Z mais N, não é isso? Então, eu vou somar aqui 35 mais 46. Então, 35 mais 46 bate 81. Então, quem não tem 81, eu já papo. Aí diminui o chute, né? Ó. Então, ou é A ou é B. Então, vamos lá aqui. Eles são isóbaros, isótopos. Deixa eu ver se tem mais alguma relação aqui. O átomo Y perde dois elétrons do cátion. O átomo Y perde elétrons, formando o cátion divalente Y2+, que é isoeletrônico do átomo nêutron de gás nobre G, cujo número atômico aqui é 36. Tá certo? Então é o seguinte.
Pessoal, eu tenho Y2 mais, né? Se o que é isoeletrônico, né? E tem a mesma quantidade de elétrons, não é isso? Então, no caso, aqui é o seguinte: se ele, aqui é o seguinte, aqui eu tenho 36 prótons, ó, agora aqui é o seguinte, ó, opa, 36 não. Aqui você tem que pensar um pouco o contrário, ó. Se ele tinha, se ele perdeu dois elétrons, tá certo? E ficou isoeletrônico desse cara, né? Ó, ele perdeu dois elétrons e ficou isoeletrônico desse, né? Ou seja, com a mesma quantidade de elétrons, né? Então, significa o seguinte: se eu perdi dois elétrons, né? Porque é o seguinte, Z é igual a P, que é igual a E no estado fundamental, não é isso? Agora, quando eu estou no estado de cátion, não é isso? Só Z é igual a P. Os elétrons é que mudam. Então, presta atenção. O Y, pessoal, ele só poderia ter 38 prótons, né? Por quê? Se ele perdeu dois elétrons e ficou com 36 isoeletrônico desse cara, é porque antes ele tinha quanto? 38. Tá entendendo? Então, antes, o Y, ele tinha 38. Aí ele perdeu dois, ficou bivalente, né? E passou a ter quantos aqui? 36, que no caso. Ixi, Maria, peraí. Deixa eu apagar aqui. Ó, aqui a história foi essa, ó. Eu tenho que pensar antes, ó. O Y, ele sofreu isso, ó. E aqui a relação ele é isoeletrônico. Então, se ele é isoeletrônico, né? O que é que acontece? Ele tem a mesma quantidade de elétrons desse, né? Então, aqui ele tinha 36. Mas se ele perdeu dois, é porque aqui ele tinha quanto no seu estado fundamental? 38. 30. Então ele tinha 38. Aí perdeu dois, ficou com 36 e passou a ser isoeletrônico de G. Viaja aí, né? Ó. Então aqui era Aham. 38. Beleza. Então aqui vamos ver aqui o seguinte. Então, ele quer que eu saiba o número de nêutrons, né? Ó. Então, o Y, deixa eu apagar aqui. Então, o Y é o seguinte: aqui é massa, aqui é Z e aqui é o N. Então, a massa é igual a Z mais N. Então, a massa do Y é 80. A gente descobriu que o Z dele era 38 antes, né? Porque ele não estava no seu estado excitado, né? O estado excitado é quando ele perde ou ganha elétrons, não é isso? Então, vamos ver quando eu vou dar essa matéria, eu falo estado excitado, é aquela besteira. Não é essa besteira. É perda ou ganho de elétrons, tá certo? E aqui é o seguinte, ó. Mas aí alguém pode me perguntar aqui o seguinte, ó. Cara, eu tô isoeletrônico em relação ao elétron, né? Então aqui ele perdeu dois elétrons e ficou com 36, por isso que ele ficou isoeletrônico de G. Aí eu tô voltando para cá, ó. Aqui ele estava no seu estado fundamental, porque ele não tinha carga. Então, aqui, o Z é igual ao P, que é igual ao E. Então, ele tinha 30, eu descobri aqui que esse 38 eram os elétrons, ó. Mas como ele não tem carga, então os elétrons deles é igual aos prótons, que é igual ao número atômico, tá certo? Por isso que eu estou aplicando aqui na fórmula. Então, o N vai ficar 80 menos quem? Menos 38. Então, isso aqui vai bater quanto? 42. Então, foi letra A.
Vê se. Confere aí, galera, se foi gabarito no item A. Tá certo, professor. Tá certo, né? Então vamos lá. Agora vamos para 40 aí. Agora vamos para 44, né? Agora vou pagar aqui essa bagunça. Matéria, meu irmão aí. É coisa, viu? Ó, as propriedades únicas dos metais, como alta condutividade térmica e elétrica, e a maleabilidade, são explicadas pelos elétrons de valência nas ligações que estes apresentam. Um engenheiro tenta substituir um fio de cobre por cloreto de potássio, esperando manter a mesma condutividade elétrica no estado sólido, o que mostra um erro conceitual grave. Marca a opção que corretamente indica porque a substituição do fio de cobre pelo cloreto de potássio sólido resulta em uma perda significativa de condutividade elétrica. E qual a principal diferença no comportamento dos elétrons que justifica a maleabilidade do cobre? Pessoal, o cloreto de potássio, aqui é o item D, né? O cloreto de potássio, ele diz aqui o seguinte, ó, ele não conduz corrente elétrica porque ele no estado sólido, não é isso? Ó? Ele aqui no estado sólido, o que é que acontece? Os seus íons, eles estão fixos, não é isso? Então, ele não conduz corrente elétrica, né? Agora, se tu diluir ele na água, aí vai haver uma dissociação iônica, né? E aí eles vão passar a conduzir corrente elétrica. Aí aqui é o seguinte, ele fala assim, ó, o cobre, ele é maleável por conta do deslocamento das camadas de cátions. De cátions não resulta em uma repulsão iônica, devido a seu mar de elétrons, né? Então, aqui, pessoal, era mais uma parte teórica, né? Ó, o KCl apresenta um metal de transição. Pessoal, que diabo é metal de transição? É um elemento da família B. Nem o potássio, nem o cloro, né, da família B, ó. Aí, pá, já não marca, ó, entendeu? Baixo confusão. Resultado da ligação do outro. Aqui, pessoal, era o item D. Só um instante aqui, galera. Show, pessoal. É que eu tava aqui. Foi mal que é porque eu tenho um cara querendo comprar aqui a minha casa. Bora aqui no bairro de Fátima aí. O pessoal vindo aqui, os corretores, a gente tinha que atender aqui só para despedir dele. Mas aí, pessoal, aqui você marcava o item D, tá certo? Só mora no É, bairro de Fátima. Legal. é tranquilo. Aí pelo menos não tinha cálculo, né? Milagre, inclusive, nessa prova aí. Eu não achei uma prova tão fácil, né? Assim, você tem que ter muito conhecimento, né? Você tem que usar todos os seus conhecimentos.
Eu tô achando essa prova aí muito parecida com as provas que a banca anterior realizava, né? Porque essas últimas provas de física, assim, lógico que eu não estou menosprezando a banca, mas estava muito fácil, né? Então, deixa eu ver essa daqui. A regra do octeto é uma ferramenta útil para prever ligação, mas alguns elementos, como o boro, o enxofre, podem formar compostos que fogem a essa regra. Aí ele está dizendo que eu considerasse essas moléculas, não é isso? O boro é uma exceção por ter o octeto incompleto, deficiente em elétrons. E o enxofre é uma exceção por ele expandir seu octeto por mais de um elétron, né? A sinalização que apresenta o número de pares de elétrons não ligantes no átomo central da molécula de SF6 e qual o número total de elétrons que circula a molécula central de boro, né? O boro, pessoal, ele é uma exceção à regra do octeto. O boro, salvo não me engano, ele se estabiliza com 6 elétrons, né? Ó, então, peraí, deixa eu fazer aqui bonitinho. Então, aqui, aí o boro. O flúor é da família 7A, né? O boro, ele tem 6 pares de elétrons, não é isso? Ó, aqui, ó, 2, 4, 6. Então, eu não marco nem D, nem B e nem A, né? Beleza. Aí ele quer saber o enxofre. O enxofre, pessoal, ele tem uma geometria aí octaédrica, beleza? O enxofre é o seguinte, o enxofre é da família 6A. Deixa eu só mudar aqui. SC6, geometria. É, a geometria desse cara aqui, ela é octaédrica. Léo, por que que tu sabe? Cara, todo elemento que tem 7 elétrons ou 7 átomos, 6 daqui é octaédrico, né? Eu acho que a professora de vocês deve ter falado sobre a geometria da molécula, não é isso? Então presta atenção, Carol. O enxofre, ele é um elemento da tabela periódica que ele faz uma expansão do octeto. O boro é uma exceção, ele se estabiliza com 6, não é isso? O berílio se estabiliza com quantos? Com 4 elétrons. O boro com 6, não é isso? Algumas exceções. O- os elementos que estão situados na família 5A, a partir do quinto período, eles expandem o octeto, né? E aí, o enxofre, pessoal, ele é de qual família? O enxofre é da família 6A, tá vendo? Ele é da família 6A. Então, ele tem quantos elétrons aqui? Ó, deixa eu desenhar a geometria dele aqui para vocês bonitinho. Vou desenhar só assim, ó. Ó, ele é da família 6A, então ele tem 6 elétrons. Ó, aí ele tá dizendo o seguinte, ó.
Ele quer que eu diga o seguinte, ó. Quantos pares de elétrons não ligantes tem no átomo central dessa molécula? Pessoal, átomos não ligantes é isso aqui, ó. Exemplo, eu tenho uma molécula de água. A água é da família 6A, ó. Ou a água da família 6A. O oxigênio é da família 6A, não é isso, ó? Então, esses dois pares, beleza? Esses dois pares, eles são o quê? Não ligantes. Ou seja, eles não estão ligados a ninguém. O oxigênio, ele faz, por ele ser da família 6A, ele faz duas ligações normais e as outras que eles tivessem, ou seja, se ele tivesse de fazer mais outra ligação, essas ligações aqui teriam que ser do tipo dativa. Ou seja, eu tinha que doar um par de elétron, né? Isso são as ligações dativas. Então, exemplo, os elementos da família 5A da tabela periódica, eles fazem três ligações normais, uma dativa. 6A, duas ligações normais e duas dativa. E da família 7A, ele faz o quê? Uma ligação normal e três dativa. O que é ligação dativa? É uma doação de um par de elétron, não é isso? Então, na verdade, quando eu vou fazer pela geometria de Lewis, ela é representada por uma setinha. Assim, ó. Não tem a molécula de H2SO4? Aí eu vou botar o enxofre aqui, né? O enxofre, ele é da família 6A, beleza? Tá aqui os seis elétrons dele. Aí eu vou colocar aqui o oxigênio, contendo seis elétrons. Dois, quatro, seis. Ó, pá. Vou colocar um oxigênio aqui e hidrogênio aqui, ó. Dois, dois, aqui um. Então é o seguinte, ó. O oxigênio, ele faz duas ligações normais, ó. Vou ligar de azul, ó. Né, ó. Da família 6A, duas ligações normais. Ó, tá aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas. Beleza. Esses dois elétrons que sobraram, esses dois pares que sobraram aqui, se eu fosse ligar com alguém, eu tinha que doar. Eu não podia compartilhar o elétron, não, com covalente, não. Não posso fazer ligação covalente. Eu tinha que compartilhar. O enxofre também é da família 6A, ó. Ele já fez duas ligações normais, né, ó. Então, esses pares de elétron aqui que ele fez, ele tinha que fazer isso, ó. Ele tinha que doar para o enxofre. Então, na representação de Lewis, daquela esqueleto, eu represento assim, ó, o H2SO4, ó. O que é que significa a setinha? Que eu fiz duas ligações normais com enxofre, né? E agora, esse setinha significa que eu fiz duas ligações dativas. Eu doei um par de elétrons. Eu não posso compartilhar, né? Entendeu? Porque o enxofre ele é uma exceção da regra do octeto. Ele expande esse octeto, né? E aí, no caso, foi isso. No caso, ele perguntou se sobrava algum par de elétrons no enxofre aqui que não foi compartilhado. Ou seja, não sobrou nenhum. Todos foram compartilhados com o flúor. Então, você marcava o item E de helicóptero, né? Então, é uma questão que você tem que ter muito conhecimento aí, né, sobre tabela periódica, ligação química, geometria da molécula, né, É de ligação helicóptero, dativa. professor. Oi? É de helicóptero, professor. Cara, né, não? O Ah, H de helicóptero é com H, menino. ó, helicóptero, jeans, cocota, bosque. Eu tô aceitando a opinião pro A, que eu não sei. Ah, tá. Entendi, entendi. Beleza? Então é isso aí, galerinha, tá certo? Essa é para a prova de vocês. Eu tentei ser um pouco mais lento aqui para tentar relembrar vocês, tá certo? Entendi. Em relação a fazer revisão aqui, a gente está com um tempo curto, né? Eu acho que eu já botei quase todas as fórmulas aí para vocês, mas fica aqui aberto para você vir no meu WhatsApp, perguntar qualquer coisa que você queira, tá certo?
Eu respondo na hora, tranquilo? Não se preocupe em relação a isso. Confie no seu taco, né? Eu acho também, eu não sei se a prova vai vir igual, né? Mas aí pode ser que seja um parâmetro, né? Dessa prova aí já de vocês, né? Que já que caiu essa banca aí, né? Eu não achei uma prova teórica. Não achei tão teórica como a prova de física, né? Tranquilo? Alguém tiver alguma dúvida aí, pode vir perguntar para mim no meu privado, tá certo? Estou aqui para disposição de vocês. É isso aí. É a reta final. Um conselho, cara. Se a prova for domingo, não sei quando é que é a prova de vocês. Cara, não Domingo. vai estudar. Quando é que é a prova? É agora, domingo, é? Aham. Não estuda sábado, velho. Tu vai ficar com a cabeça cansada, tu vai ficar com ansiedade, e aí a tua expectativa para tu fazer uma péssima prova domingo é alta. Domingo, cara, vai pra praia, vai pro cinema, vai namorar, vai curtir tua gata, sei lá, vai fazer o que tu quiser. Menos estudar, velho. Não é por conta de um dia que tu não vai estudar, não. Então, eu acho que no dia antes, você tem que estar com a mente fresca. Agora, se tu ficar estudando até meia-noite, 1 hora, cara, tu vai acordar cansado, tu vai acordar indisposto para fazer uma prova dessa aí longa. Aí tua chance de ir pra Beleléu é grande, entendeu? Então é esse, cara, domingo, sábado, vai lá, vai sair, vai desopilar. Estuda até sexta. Se mata de estudar até sexta. Sábado vai descansar, mano. Eu faria isso, né? Eu não estudaria não, mas cada um é cada Também um, né? faço isso. Também Cada faço um tem isso. Eu seu não estudo propósito, tem seu sábado. princípio, só cada um sabe o que faz da sua vida. Professor, Galera, professor, boa prova para vocês. Obrigado, E professor. quiser alguma dúvida aí, meu irmão, pode falar aqui no meu privado que eu respondo para vocês na hora. Show, Ok. valeu, galerinha. professor, valeu. Prazer em Valeu. Professor, conhecê-los Valeu, todos. nem professor. Ô, estudar você é umas 5 demais. horas, nem estudar umas 5 horas no dia dá certo, não? Ó, eu Dá. estudava era 8, meu. Eu estudava era 8. Não, eu tô Ah, falando assim, tipo, a prova vai ser sábado. Aí sexta eu estudo de manhã só um pouquinho, 5 horas, o resto do dia eu fico de boa. E vou ah, dormir cedo. Eu, sábado, o que é que eu faria? Sábado, eu revisaria fórmula. Anyway, fórmula. Vai ver fórmula. Não se cansa, cara. Não cansa a tua mente. A tua mente tem que ir descansada pra prova, velho. É isso. Descansa a mente. Vai, quer estudar sábado? Cara, vou rever as fórmulas. Pronto. Não vai querer resolver questão, né? Por uma questão que tu não resolveu, que tu não vai passar, não. Mente descansada ainda é melhor. Tacho, Por isso, valeu. galerinha, nós.